no estado do ego pai, os que já viram, ele é dividido em duas funções em pai. Nutridor e pai crítico. A teoria mais atual chama também de pai estruturante, porque a função dessa parte da personalidade do estado do ego pai é dar estrutura e limites para os outros, tá? Aqui nós temos o adulto, que ele não tem divisão, é o adulto mesmo. E aqui embaixo nós temos o estado do ego criança, que ele é dividido em criança livre natural e criança adaptada. É aqui que eu quero falar com vocês. Né? Isso, hoje vamos falar do estado de ego criança, porque é aí onde a gente tem todas as nossas sensações, as nossas experiências, as nossas adaptações. Então, os sentimentos estão ali, as nossas emoções estão ali, e aí, se a gente consegue entender, e aí por isso que a gente vai falar muito da criança hoje, a oposição vem daí, a submissão vem daí, a adaptação vem daí, né? Então, por isso que tem sentido hoje a gente vai falar da criança, porque hoje, como a live é sobre comportamentos opositores, é preciso que a gente entenda isso com um pouquinho mais de detalhe para a gente esclarecer e ficar esclarecido para as pessoas. Mas continua. Sim, olha, e aqui no estado do ego criança, essa criança adaptada, ela tem duas funções. Uma função que é a adaptação. Isso. E essa adaptação pode ser produtiva, saudável, cooperativa, que vai produzir o bem comum, vai produzir resultados, né? Então, ela coopera com essa estrutura que é estruturante, ficou meio redundante, né? Com essa estrutura de personalidade chamada pai crítico. Mas um pai crítico que orienta, que estabelece limites, que diz o que é legal e o que não é legal, o que se espera desse indivíduo nesse ambiente, nessa instituição, nessa escola. Tá? Então, ela pode se adaptar de uma maneira saudável a essa estrutura aqui, e ela pode também se adaptar de uma maneira disfuncional, sendo submissa, sendo não pensando sobre o que ela obedece. Né? E aí tende a ir para aqueles lados da vitimização, como a gente já conversou. Né? A outra parte dessa criança adaptada é a rebeldia, que é aqui que a gente vai falar um pouco. E dentro dessa rebeldia tem a oposição, o comportamento de se opor às questões. Será que isso pode ser positivo em alguma coisa, Ju? Né? Pode, então, né? Porque a rebeldia não é só negativa, né? Não é disfuncional. Não. Ela é funcional, porque assim, é o comportamento de oposição e de rebeldia que estabelece crescimento, que propicia mudanças nos ambientes, nos contextos, né? Então, existe uma parte saudável desse comportamento, uma parte produtiva desse comportamento, que é a capacidade de dizer eu discordo, eu acho que isso não está bom, vamos pensar uma outra maneira de fazer, vamos construir juntos, né? Então, normalmente, quando existe uma atitude de rebeldia, mas que é disfuncional, eu vou colocar aqui como menos, né? E o outro polo desse comportamento é positivo. Que é disfuncional, tende a haver aqui... pronto. Uma estrutura... Tá, um pouquinho mais para trás que não estava aparecendo isso. Uma estrutura parental que vai perseguir e querer enquadrar os rigores da lei esse rebelde, né? Esse indivíduo que está fazendo oposição, tá? E
E ao identificar esse tipo de conduta, a gente começa a poder também identificar maneiras de intervir. E quando eu digo intervir, não precisa, não é para ser uma intervenção profissional, técnica, mas assim, puxa vida, se o fulano aqui está com esse comportamento rebelde e eu pressiono ele, a tendência é ficar mais rebelde. A rebeldia, ela tende a ser aumentada quando a atitude é de controle intenso, de controle rígido, né? Deixa eu ver se eu consigo falar uma outra coisa aí. Quando um pai não aceita o que o filho está falando, ou quando o filho, vamos colocar o contrário, quando o filho não aceita o que o pai disse, né? E aí esse pai quer porque quer ter a última palavra e tem que ser o que ele quer e acabou. Que aí a gente entra nessa coisa daquela autoridade que você estava falando, mas que de alguma forma vira um autoritarismo, né? Que tem que ser porque eu que sou o pai. Vamos colocar assim. E aí, na verdade, e como dizem eles, né? Na moral, se o pai precisa dizer que quem é que manda, é porque ele tem uma insegurança também. Existe uma tendência de que esse pai tenha uma insegurança em relação ao poder dessa autoridade. Né? Eu costumo dizer para os pais que é o seguinte: olha, a figura de autoridade nessa casa é você. O adulto é você. Então você não tem que entrar no ringue com seu filho para disputar quem é que vai vencer, porque aí vira uma luta de poder. Né? E na luta de poder começa a aumentar as questões disfuncionais. Então, assim, aí entra um aspecto trapaceiro mesmo. Isso não é tão consciente, mas de uma trapaça, de manipulação, né? De querer enquadrar a outra pessoa para que eu apareça e prevaleça, né? A gente costuma dizer, eu estou dizendo a gente, né? A psicologia comportamental tem uma forma de abordar comportamentos indesejados, que é a seguinte: a melhor maneira de eliminar um comportamento indesejado ou um comportamento inadequado é estimular o surgimento do comportamento diametralmente oposto. Então, assim, se eu estou lidando com alguém que está numa postura de embate, de confronto, de rebeldia, está atuando aqui na criança adaptada, submissa, rebelde. E aí, se eu fico em cima de... As minhas filhas diziam, não adianta ficar fazendo palestra para gente, palestra não vai resolver nada. Chega uma hora, inclusive, que a gente cansa e não escuta mais. Ops. Né? Então, o jovem, ele faz essa manobra, essa estratégia. Chega uma hora que não escuta mais. Então, o que é importante? Qual é o comportamento oposto ao da rebeldia e da oposição? Ju? É a adaptação, né? E a colaboração. Uhum. Então, vamos estimular que a pessoa se adapte pela colaboração. Por quê? Para colaborar, eu preciso olhar para outra pessoa, eu preciso ver o que o outro precisa, o que o outro está realmente me dizendo, né? E na rebeldia... eu acho... entendi. Quando eu falei da adaptação, porque a gente precisa lembrar que a adaptação não é necessariamente negativa, né, Maria? Não. Então, né? Sim, é um comportamento oposto. Você tem razão. Só que a gente chega nele por comportamentos de cooperação, por atividades mais criativas, espontâneas,
né, que vai solicitar do indivíduo a expressão da criatividade e da espontaneidade. Né? E aí se começa a se estabelecer uma relação saudável, né? Sim, porque olha só, na verdade, o que a gente busca com essa estrutura aqui, ó, é a seguinte situação: que esses 3 estados do ego estejam integrados. Então, se eles estão integrados, na medida que se compreende o que está acontecendo aqui nessa rebeldia, que tipo de intervenção diferente pode acontecer, o que está me mobilizando, que eu preciso enquadrar o outro aos rigores da lei, e não simplesmente mostrar quem é a autoridade, é outra história. Né? Eu costumo brincar com os pais também e com os jovens, que é assim, para ser alguém que não é autoritário, não é perseguidor, não é se demitir do cargo de ser pai, de ser figura de autoridade. Não dá para se demitir. Tipo assim, a pessoa chutou o balde, né? Não quer mais agora não quer mais ser pai, não quer mais ser mãe. Isso, que aí vai para outra polarização, que é assim, tudo pode, tá tudo, que é a parte disfuncional desse pai nutridor. Pai nutritivo. Nutridor. Que é a superproteção, né? Sim, que é o que a gente falava na conversa da semana passada. Então, que no relacionamento disfuncional e simbiótico, um dos indivíduos vai superproteger o outro, pensar pelo outro, ou perseguir e agir com rigidez né, e ser tosco, desqualificador com o outro, porque, enfim, é ele que sabe. Né? Então, aqui também, quando vai para os extremos e para os aspectos disfuncionais, essa estrutura perde o papel que é orientar, que é determinar comportamentos, estabelecer limites, parâmetros no mundo. Essa aqui, que é apoiar regras, exato, que é muito importante. E essa outra que é apoiar, oferecer suporte, incentivar a seguir, dar permissão para poder ir além do que é o esperado. Né? Então, aí é que os problemas vão acontecendo, né? As dificuldades todas, a questão dos jogos psicológicos que falávamos, que são aqueles conflitos que, quando a gente percebe, a gente já está dentro daquela situação, né? E aqui, nesse aspecto da rebeldia, a gente precisa considerar que, se há um indivíduo expressando esse comportamento, há uma outra estrutura junto, complementar, que está enviando estímulos para que a pessoa reaja, né, desta maneira, desta forma.